Parla, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o nosso podcast Pod Parla. Eu sou Celso Adami, @Celso_Adami. E eu sou Maurício Bizzi, @Malbizzi. É isso aí, galera. Então, antes de tudo, gostaríamos então de falar e lembrar a todos para não esquecer de se inscrever no nosso canal. É muito importante que todos se inscrevam para que a gente cresça e tenha mais gente como o nosso convidado, um grande amigo, um grande profissional que está hoje aqui. E deixe ativadas as notificações. Hoje estamos, então, aqui com os nossos parceiros, que seria a Digitaus, onde a tecnologia encontra a arte. Vocês, dentistas, que procuram um laboratório de prótese digital, fale lá com o Marcelo, com o Alisson, com a Elis, né, Maurício? Que eles podem nos atender vocês. São parceiros nossos aí. E a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Você que é dentista, você que é estudante de odontologia, profissional da odontologia, você que trabalha com prótese, é protético, então está procurando se especializar, está procurando fazer cursos em pós-graduação, é a oportunidade. Então liga lá para a Daiane, que é a gerente da escola, ela vai poder passar as informações dos próximos cursos. Certo? E para quem quiser nos patrocinar, colhe sua marca aqui com a gente. Isso aí, Maurício, agora está só no comercial agora no começo. Bora lá. Pessoal, então, passando esse nosso começo aqui, que faz parte, né, sempre do nosso negócio, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é um cara, como eu falei para vocês, é um amigo, é um parceiro de trabalho, é um profissional exemplar. Tá aqui com a gente, então, hoje, Matheus Carvalho Antunes de Figueiredo. Eu nunca falo o teu nome inteiro, né, Matheus? Então, hoje é a oportunidade, né, de poder falar o nome inteiro do Matheus. O Matheus, então, ele é formado em odontologia pelo Centro Universitário Fluminense, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Hospital de Base de Bauru. Ele também tem especialização em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mestrado e doutorado em odontologia na Universidade Luterana do Brasil de Canoas, e ele é professor da Universidade de Caxias do Sul nas disciplinas de cirurgia, né, Matheus? Eu acho que é isso. E eu colei do teu Lattes isso, né? Eu falei que está na hora de trocar aquela tua fotinho do Lattes, te avisei ontem. Naquela foto nem tu tinha um parece cabelo, a mesma pessoa. um cabelo preto, né? Agora eu acho que deu uma mudada, né, com o tempo. Então tá bom, só fica o aviso para mudar aquela fotinho do Lattes, dar uma melhorada. Tá certo. Precisava realmente atualizar, né? Eu acho que agora tem um pouco mais de cabelo branco. Bom, pelo menos tu tem cabelo, né, Matheus? Melhor do que eu, mas tá tudo certo. Matheus, bem-vindo, seja muito bem-vindo, então, ao nosso podcast. A gente queria, então, que tu contasse um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu dia a dia, esse teu sotaque gaúcho aí, diferente, de onde é que ele é, esse teu sotaque, enfim, a gente gostaria de saber um pouquinho de ti. Ótimo, obrigado. Gostaria de agradecer o convite, né, Celso e Maurício. Antes de eu me apresentar, eu até gostaria de falar, né, para todos que vão assistir o podcast, que vocês foram os primeiros dentistas que eu conheci em Caxias, né? Certo. Que abriram as portas para mim aqui, então tenho muito a agradecer a vocês também, né? O Celso foi o primeiro buco que eu conheci, né? Que me levou para as primeiras cirurgias buco aqui hospitalares em Caxias, né? E Maurício foi o primeiro dentista que abriu as portas, né, para eu trabalhar no consultório. Então sou eternamente grato, né? No começo da profissão, cheguei sem conhecer nenhum dentista em Caxias, né? Então, eu sou natural de Campos dos Goytacazes, que é no norte do estado do Rio, né? Eu venho de uma família de dentistas. Minha mãe e meu pai são dentistas, eram professores da faculdade onde eu me formei. Então, todo mundo falava comigo, por que você vai embora, né? Se na sua cidade você tem consultório montado, sua mãe professora, né? Já teria talvez alguma estrutura, né, para começar. Mas por questões de até influência, vou dizer, do meu irmão que é médico e veio para Caxias, acabou me trazendo, né? E foi bom, que eu acabei conhecendo vocês e eu pude trilhar, talvez, meu caminho sem, vamos dizer assim, me encostar numa estrutura já montada pelos meus pais, né? Tem o lado bom disso, né? A gente faz o nosso próprio caminho. Às vezes nós somos filhos de dentistas, a gente passa um tempo e talvez seja sempre o filho
do tal dentista, né? E hoje tu pode ter a oportunidade, por todos os teus méritos, né? Como tu sabe, a gente te admira, o teu trabalho todo. E pelos teus méritos, tu construiu o teu caminho todo, o que te trouxe hoje aqui, né? Como um grande profissional da área. Mais ou menos isso. Te cortei, né? Mas eu acho que, enfim... eu acho que é isso. Não, e aí, como eu cheguei em Caxias, né? Eu fui fazer Aí eu me formei na minha cidade e eu fui fazer a especialização em Bauru, que é no interior de São Paulo. A especialização em caráter e residência, né? Era em tempo integral. E quando eu terminei a especialização, vim para cá. A expressão mala e cuia, né? Eu ainda não tinha cuia naquela época, mas eu coloquei tudo que deu no carro e vim para Caxias. E foi aí que eu acabei conhecendo vocês, né? E aí começar a buscar esse caminho na cirurgia, né? Que é a minha especialidade. Na verdade, a especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? Que seria o dentista, né? Que se forma em odontologia e vai fazer uma especialização em cirurgias, né? As cirurgias geralmente relacionadas à boca e à face, né? Porque às vezes a gente fala em odontologia, né? Por muito tempo a gente pensava em odontologia como dente, né? É a pessoa que trata dente. Só que hoje, vamos dizer assim, o boom até da harmonização orofacial, né? Acho que a odontologia já se mostra de forma diferente, né? Mas a cirurgia bucomaxilofacial, a gente, fora cirurgias, por exemplo, de extração de siso, né? De cirurgias de implante, né? De instalação de implante. A gente faz cirurgia de face, né? Até o nome traumatologia vem de atendimento de traumas de face. Então, fraturas, desde fratura de órbita, que seria a região do osso em volta do olho, a fratura de nariz, fratura das arcadas, né? Que seria a maxila e a mandíbula. Quem trata hoje no hospital, se você eventualmente sofre um acidente, é o cirurgião bucomaxilofacial, né? Que aí, às vezes, tem muita gente que chama de cirurgia bucofacial, né? Aqui no Sul, eu percebo muito isso. Eu não tinha ouvido fora daqui, né? Mas o bucomaxilo, né? Em princípio, ele acaba estando inserido no consultório, para fazer essas cirurgias de consultório, e no hospital, para fazer atendimentos, às vezes, de uma complexidade maior, em que no consultório não dá para fazer, né? Tá certo. Não, eu ia te perguntar só uma coisa sobre isso. Esse nome é um nome B, que eu sempre acho feio de falar, parece, né? Um nome comprido, um nome estranho, né? Para as pessoas entenderem, né? Então, vamos colocar bem assim para as pessoas, os leigos, entenderem o que faz um cirurgião bucomaxilofacial. Tu falaste de algumas coisas, de cirurgia de face, mas vamos pensar assim, o que faz exatamente? O teu dia a dia, o que tu faz? Vamos pensar assim, todas as áreas, né, que tu trabalha hoje em dia. Só para as pessoas entenderem, né, o que a gente trabalha e o que a gente faz. Então, Celso, quando a gente se forma em odontologia, né, a gente chama de dentista clínico ou generalista, né, que a gente fala. Você acaba sendo formado para fazer extrações, vamos pensar assim, né, restaurações, né, tratamento de doenças de gengiva, né, entre outros, né, os procedimentos gerais de odontologia. A cirurgia bucomaxilofacial, o enfoque é tratamento cirúrgico da face, né? A gente não poderia colocar nem só da boca, né? Porque a gente pode incluir as cirurgias de trauma, como eu falei, as cirurgias de consultório, que aí, né? Isso vai tanto o procedimento mais simples, que até a gente ensina, né, Celso, na faculdade, que seria as biópsias, né? Que seria para identificar qual tipo de lesão, se tem uma lesão diferente na boca, as extrações dentárias, né? Por algum motivo ter que tirar um dente, né? E alguns procedimentos mais complexos também de consultório. Por exemplo, reconstruções ósseas, né? É comum a gente fazer reconstrução, principalmente pensando no implante dentário. A gente faz algumas reconstruções de complexidades maiores, né? Só que aí, fora isso, né, eu recebo no meu consultório pacientes que precisam de cirurgias que às vezes são mais complexas, que não dá para fazer no consultório, mas esse primeiro atendimento às vezes é no consultório. Ele vai me buscar para conversar, eu tenho algum problema. Um problema comum que a gente trata que a gente chama de deformidade dentofacial, mas é um nome difícil, né? Vamos pensar de uma forma leiga, alteração de crescimento ósseo,
né? Que aí, às vezes, é o retrognatismo, a pessoa com queixo pequeno, ou o prognatismo, a pessoa com queixo grande, que a gente reposiciona o osso para deixar a face, né, de forma equilibrada. A gente chama isso de cirurgia ortognática, né? Vamos dizer assim, acaba que é a área que eu me dedico mais, né? Ainda, tratamento de distúrbio temporomandibular, que aí vem a área do Maurício, né? O Maurício é especialista nessa área, que geralmente esse atendimento ele acaba sendo multidisciplinar, né? Não é só uma pessoa que trata. Por exemplo, quando eu trato um paciente que tem dor na ATM, que é o nome da articulação, esse paciente, às vezes, ele passou pelo Maurício, né? Maurício fez o tratamento dele e, eventualmente, se necessita de um tratamento cirúrgico, e aí sim ele acaba chegando para mim para a gente fazer a cirurgia da ATM, né? Mas, Matheus, vamos voltar um pouquinho, assim. Como é que alguém se torna um cirurgião bucomaxilofacial? Conta, assim, um pouquinho da tua história. Lá no início, assim, como é que foi o teu dia, assim, o teu momento de decisão? Tipo, eu vou fazer cirurgia, né? Para ser cirurgião, certamente tu teve algumas etapas. Como é que conta um pouquinho mais dessa parte? Assim, o que precisa fazer para se tornar um cirurgião, um traumatologista? Então, primeiro, a gente precisa se formar em odontologia, né? Acaba que minha paixão pela cirurgia surgiu durante a graduação. Eu fazia todas as disciplinas, né, como se fosse a disciplina que eu fosse exercer, até pensando nessa formação completa, né? E hoje, até a gente na faculdade, a gente pensa nisso, né? Formar um dentista capaz de atender basicamente a maior parte dos procedimentos da odontologia e, lógico, procedimentos mais simples, né? Quando você chega num grau de dificuldade de procedimento, aí entra o especialista, né? Que aí seria esse ponto. Quando eu comecei a fazer cirurgia na faculdade, né, a gente chama de disciplina ou anestesiologia, né, ou exodontia também é chamado. Na minha época era exodontia. Exodontia, para quem não sabe, é o nome que a gente dá para tirar dente, né, extrair um dente, tá? Eu me apaixonei pela cirurgia, e aí eu, como minha mãe era professora, meu pai era professor, eu já tinha um contato com um professor maior, né? E eu saía da faculdade e ia para o consultório dele para acompanhar as cirurgias, ainda durante a faculdade, né? E eu passava o dia, à tarde, eventualmente a gente tinha algum turno livre durante a faculdade, eu ia para o consultório dele, ao invés de ficar em casa sem fazer nada, vamos assistir cirurgia. E eu comecei a vivenciar o consultório dele. Cirurgia, a forma como ele atendia os pacientes, como ele conversava e se comunicava, né? Que hoje eu até te diria que uma das principais habilidades de qualquer área, né? Mas eu diria para nós é poder se comunicar e explicar para o paciente. E, às vezes, isso é uma coisa que o paciente fala comigo e falou, eu nunca tinha ouvido uma explicação dessa. Porque, às vezes, você vai num profissional de saúde, vamos generalizar, né? Que seja médico, dentista, ele fala assim, você precisa fazer isso. Tá aqui, ó, né? Tal de... Às vezes, pelo convênio médico, alguma coisa assim, acaba acontecendo isso. E o paciente ele fica sem saber exatamente o problema, né? Identificar o que causou aquilo, o que ele tem e o que precisa ser feito para tratar aquilo, né? Então, isso é uma habilidade importante. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha certeza que eu queria cirurgia, né? E eu comecei a atender no consultório, fazia alguma coisa de clínica, mas era basicamente cirurgia que eu queria. Comecei a estudar, passei 6 meses, minha faculdade eram 4 anos e meio, e eu passei 6 meses estudando cirurgia, porque a gente tem para entrar para fazer cirurgia bucomaxilo, as especializações ou residências, existe uma prova para entrar, né? E geralmente é concorrido. Quase igual uma residência. É uma residência. Tem algumas que são residências mesmo, onde você ganha. Em princípio, o nome residência vem de residir no hospital, né? Você acaba sendo funcionário do hospital, então você recebe para isso. Geralmente é uma bolsa que não é um valor tão grande, mas ajuda, né, um estudante, né? Até eu diria que o residente, ele é um profissional já formado e acaba sendo uma das mãos de obras mais baratas que existe, se você for parar a pensar. Ou é um buco, ou que seja um médico formado, né, já, e que passa quase o dia inteiro trabalhando no hospital para ganhar
pouco, mas ele ganha conhecimento com aquilo, né? E eu diria que dos diferenciais da cirurgia bucomaxilo é que exige uma carga horária grande de formação, né? Como é de caráter integral, eu lembro que eu passei, se não me engano, eu passei 3 meses durante a residência indo de domingo a domingo no hospital. Todos os dias eu ia para o hospital, ou eu tinha um plantão na emergência, ou eu tinha cirurgia, ou tinha um ambulatório, que é um consultório para consultas, né? E aí eu acho que isso vem o grande diferencial. Mas, enfim, a rotina de estudo, ele teve um papel importante, porque depois eu tive que fazer a prova e passar nessa prova, né, que era concorrida. E aí, depois de passar, aí sim que eu fui fazer a especialização, né? E aí, durante a especialização, você vai vivenciando, né, tendo essa base de conhecimento cirúrgico, teórico e prático, né? Então, é isso que eu acho que poderia ser aplicado até em outras áreas, né? Eu diria, outras especialidades. Essa vivência de hospital para o cirurgião é bastante importante também, porque talvez o dentista não tenha um contato direto com o hospital como o cirurgião bucofacial tem, né? A gente tem plantões, a gente tem atendimento de prescrever pacientes, a gente tem que acompanhar durante dias, às vezes, um paciente no hospital, enfim, tem um contato maior com a área médica, da enfermagem, de outras especialidades, o que eu acho bastante importante até para um aprendizado e para um crescimento que a gente possa ter. Acho legal, sim, com certeza. Né? E isso é importante, né, Celso? Porque como a gente aprende a trabalhar de forma multidisciplinar, né? Porque, às vezes, quando o dentista ele se forma, ele vai para o consultório e ele acaba abraçando os casos meio que sozinho, né? Para resolver, às vezes, um caso com um grau de complexidade grande. Nós, mesmo, né? Até eu diria que a gente tem vamos dizer assim, o costume de discutir casos, né? A gente discute muito caso um com o outro, para quê? Para ter opiniões de pessoas de confiança sobre o plano de tratamento, para ver se isso é certo. É exatamente isso que a gente precisa fazer, né? Porque abraçar sozinho não é a melhor opção, né? A gente se forma, estuda, e mesmo assim você precisa de outras especialidades envolvidas, né? Ou que seja na odontologia, ou, por exemplo, na saúde, não é só odontologia, né? É médico, às vezes, envolvido. A gente atende um senhor, ou, às vezes, com vários problemas de saúde. Pô, você precisa de um médico clínico para avaliar esse paciente, né? Você pode ajudar nisso, né? A gente que acaba tratando com frequência hoje a apneia do sono, né? O paciente com a apneia do sono, ele precisa de uma avaliação médica, talvez de um otorrino, de um pneumologista, né? A gente não pode abraçar 100% o caso assim e definir tudo, né? Esse atendimento que a gente chama de multidisciplinar, né, que são várias áreas envolvidas, ela precisa ser colocado, né, na mesa para o paciente. Isso, e a gente pode pensar não só também nessas áreas médicas todas que são importantes no atendimento multidisciplinar do paciente, as áreas da saúde, como fonoaudiologia, fisioterapia, que também nos ajudam pré e pós-operatórios, às vezes. Então, hoje em dia, pacientes nossos aí, como a gente já conversou inúmeras vezes, são quase obrigados a ter um atendimento de fisioterapia num pós-operatório, porque cirurgias grandes de face nos trazem grandes problemas de edema, enfim, dificuldades de abertura de boca, que talvez um fisioterapeuta nos ajude tanto no pré quanto no pós, como tem gente que nos atende, né, no hospital. Matheus, então a gente sabe que tu é um cara assim, dedicado, né, focado muitas vezes naquilo que tu tem como objetivo. E como é que entrou a docência na tua vida? Então, Maurício, sabe que é engraçado que no começo, eu confesso que eu sempre me achei uma pessoa tímida, que eu tinha uma certa dificuldade assim, em falar, principalmente falar em público. Eu até te confesso que esse é meu primeiro podcast, né? Eu tenho mais dificuldade de falar para a câmera do que falar para uma turma, falar numa palestra. Para mim fica mais fácil, né? Só que começou essa ideia quando eu comecei a fazer trabalhos na faculdade, né? Então, tinha seminários na faculdade onde tinha que apresentar. Eu estudava bastante e apresentava. Às vezes era em grupo, cada um falava um pouco, e às vezes era quem vai falar do grupo. Aí eu comecei a me prontificar a falar, né? E todo mundo falava, nossa, você fala super bem. Até eu fui cogitado a ser orador lá na formatura, né? Mas acabei não sendo, foi um colega.
E segui nessa mesma ideia. Durante a especialização, a gente ia para congresso, né? Toda a turma lá da especialização a gente tinha, vamos dizer assim, não era obrigado, mas a gente ia no congresso e tinha que apresentar os trabalhos Era estimulado. Isso, era estimulado a apresentar os trabalhos do serviço, né? Então, por exemplo, tinha uma cirurgia que foi linda, ficou bem feita, vamos levar para o congresso, né, para apresentar. E eu lembro que eu fiz um trabalho sobre análise facial em cirurgia ortognática, né? É um trabalho bem, eu diria assim, amplo, né? E às vezes ia trabalhos bem complexos para o congresso, né? Às vezes teses de doutorado, de mestrado. E eu fiz o trabalho minucioso, assim, estudando os artigos, os livros, e apresentei esse trabalho como tema oral lá do congresso, e eu fiquei como o terceiro melhor trabalho. O segundo e o primeiro lugar eram tese de doutorado. E o pessoal falou, nossa, cara, foi perfeito, né? Você fala muito bem, né? E talvez o que tenha me influenciado foi isso, né? Foi eu ter apresentado alguns trabalhos e as pessoas terem falado que eu conseguia me expressar bem, né? E quando eu cheguei em Caxias, conheci o Celso já era professor, né? E a gente abriu um curso, né? O Celso até já tinha a primeira turma, entrei junto no curso com o Celso, comecei a dar aula com ele, e aí comecei ainda a gostar cada vez mais de ensinar, né? É aquela história, né? Quando um ensina, dois aprendem, né? A gente aprende muito quando você estuda para dar aula, né? É bem diferente de você estudar por estudar. Então, o grau de profundidade do conhecimento que você precisa ter acaba sendo um pouco maior, né? E eu comecei a gostar muito disso. Na graduação, por exemplo, é bem legal você ver o aluno que vai fazer sua primeira cirurgia, o grau de empolgação daquele aluno, né? E aí você fala, nossa, é bem legal mesmo, né? Em contrapartida, você tem alunos que não têm essa vontade, né? Essa voia toda. Só que como eu ouvi uma vez num curso de formação de professor, é que você dar aula para um aluno fera, bom, é fácil. É difícil mesmo, e talvez aonde entra o papel do professor é você conseguir encantar um aluno que é relativamente desmotivado, né? Então, toda vez que eu vejo um aluno, às vezes, muito sem vontade, talvez seja esse aluno que precise de uma atenção para ele mudar, né? Esse papel. E dentro da nossa... na faculdade, a gente dá aula numa disciplina, que é a nossa disciplina de cirurgia. Então, daqui a pouco, o aluno ele é interessado, mas não é interessado em cirurgia. Então, ele pode ser interessado em pediatria, pode ser interessado em periodontia. E, às vezes, esse aluno chega para nós lá, ele até é um bom aluno, mas ele não se interessa muito em cirurgia. A gente vê muitos assim, que chegam lá e, professor, mas eu não quero fazer cirurgia no consultório. Apesar disso, ele faz parte na formação dele e ele estudar cirurgia. Então, ele para se formar, ele precisa passar pelas cadeiras de cirurgia, né? Então, é interessante a gente atender esse aluno, às vezes um bom aluno, mas o cara não está muito... Não é o que ele quer, né? Não é o que... Não chama atenção, não brilha os olhos como te brilhou na cirurgia. Exato. Quem sabe tu, Matheus, não foste um mau aluno em pediatria na tua faculdade? Exato. Ou não fosse um aluno Eu te diria que eu não fui um bom aluno na saúde coletiva. Exato, né? Que é uma especialidade que talvez não esteja tão próximo com aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Mas, enfim, né? É um desafio. Eu acredito que sim. Essa docência é um desafio, né? E depois disso, então, quando a gente começou a dar o curso, depois aí que tu começasse a estudar. Então, para fazer o mestrado, doutorado, como é que foi isso? Então, sabe que o objetivo do mestrado e do doutorado foi tentar aprofundar o conhecimento. E até eu fiz o mestrado, doutorado em temas relacionados à cirurgia ortognática, era o que eu fiquei apaixonado, e o grau de resolução, vamos dizer assim, que a ortognática dá em problemas respiratórios. Eu lembro até hoje, eu estava no meio da especialização, fui num congresso, e eu assisti um americano falando sobre a cirurgia ortognática para tratar a apneia do sono. E eu fiquei encantado. Ele mostrou um estudo onde ele comparava a cirurgia ortognática com outras cirurgias, até cirurgias médicas, para sono, né? Para resolver problemas obstrutivos do sono. E a cirurgia ortognática era a que melhor resolvia a apneia obstrutiva do sono. E eu falei, nossa, cara, é isso que eu quero estudar. Né? E aí quando eu cheguei em Caxias, até assim, logo quando eu cheguei em Caxias, eu não tinha trabalho.
né? Então, imagina, eu saí da especialização onde tinha cirurgia de segunda a sexta para 0 cirurgia. Eu entrei em abstinência de cirurgia, né? Meu irmão é médico, é urologista, e ele via que eu estava relativamente ansioso. O que eu fazia? Eu estudava pelo menos 4 horas por dia, os primeiros dias aqui. Eu te diria o primeiro e segundo ano em Caxias, né? E meu irmão, ele fazia muita cirurgia de noite, cirurgia de urgência. Um exemplo era cálculo renal, né? A pessoa que tem pedra no rim e aí precisava fazer a cirurgia fora de horário. E esse paciente, ele não conseguia ninguém para ajudar ele 10 horas da noite. E ele falou, não, faz o seguinte, você vai lá para o hospital comigo, vai me ajudar lá a ajudar a trabalhar, limpar a ótica, a resolver. Eu ia para o hospital. Só de estar no hospital, no centro cirúrgico, eu já estava feliz ali. E esse foi, eu diria assim, uma forma que eu tive de me manter e no objetivo de cirurgia. Eu não queria fazer a parte clínica. Isso foi uma decisão minha, né? Isso não é uma obrigação, né? Mas eu tenho a seguinte opinião, né? Quando a gente quer fazer tudo, a gente acaba não fazendo bem o que você precisa fazer. Não significa que a pessoa que faz de tudo faça mal. Mas quando você quer aprofundar a complexidade e aumentar o grau de complexidade, você precisa se dedicar mais integral àquela área, né? Então, você imagina, né, Celso? Você deve estar alguns anos a mais formado que eu, muitos, né? Cara. Vê pelos cabelos brancos, assim, que a gente não tem muita diferença. Pois cara. Mas, enfim, eu acho que desde de quando eu me formei, não teve um ano sequer que eu não fiz algum curso em que eu aprendi alguma coisa nova. Não necessariamente nova, mas uma coisa que agregasse o que eu faço hoje, né? Por exemplo, eu te diria que 80% das coisas que eu faço hoje, eu aprendi, acho que até depois da especialização. Olha que coisa, né? Então, por quê? Porque o aprendizado ele é contínuo, né? Vamos dizer assim, para não ser muito clichê, mas eu preciso citar, né? Como eu vi o Bernardinho num podcast uma vez, ele falava, a mentalidade de aspirante, né? Você tem que ter sempre a ideia de que você é sempre um aprendiz. Se você acha que depois da especialização você sabe de tudo, em princípio, você vai fechar sua cabeça para novas possibilidades, né? Claro. Não, então, agora tu contar a história do teu irmão, a gente vai trazer ele aqui, sim, para falar a outra parte, o outro lado dessa história que tu veio contar. Pois que ele fez tu trabalhar à noite, né? E por bastante tempo ajudando ele. Ajudei bastante. Até que hoje em dia não tem mais como, né? Ajudar ele, porque... enfim, fazia uma parte até para uma parceria de irmão, ficar junto e conversar, trocar ideias e até um aprendizado fora da área da saúde sobre essa história do curso de administração que tu fizesse depois. Foi alguma orientação do teu irmão? Foi uma orientação dele. Exato. E isso até talvez seja interessante a gente comentar. Logo quando eu cheguei em Caxias, como eu tinha mais tempo, ele falou, cara, você vai precisar... Meu irmão, ele é um cara extremamente diferenciado, assim, de cabeça, né? Mentalmente, ele é diferenciado. Ele pensa em tudo, ele tenta organizar a vida de todo mundo que está ao redor dele, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele não é uma pessoa de amenidades, né? De ficar conversando, conversa fora. Ele sempre está pensando em alguma coisa que tenha um impacto na vida dele, ou da família, ou de alguém, né? E ele falou, cara, você vai fazer um curso de pós-graduação que eu fiz logo quando eu cheguei em Caxias, no mesmo cenário. Quando ele chegou em Caxias, ele também não tinha tanto trabalho, né? E eu falei, será? O curso era uma pós-graduação, era toda terça e quinta, de 6h30 às 10 da noite. Cara, quando eu comecei o curso, eu falei, será que eu escolhi a área errada? Que eu gostei tanto da administração que eu falei, não, cara, não é possível. Acho que eu vou mudar de área, né? Eu falei, não. Por quê? Porque nós, dentistas, né, a gente, quando se forma, a gente não tem nada de conhecimento de mercado de trabalho, nada. E aí você sai sabendo a parte técnica de executar os procedimentos e não sabe lidar com o consultório, não sabe se comunicar com o paciente, não sabe cobrar, né, o valor, que é importante. A gente sabe que nosso papel é ajudar as pessoas, mas é nosso trabalho, né? Então, eu acho que se a gente for ver uma das grandes habilidades, né, que o profissional da saúde ele precisa ter, é essa habilidade de saber
administrar o negócio dele, né? Por quê? Porque você vê... Provavelmente a gente tem colegas ali, todos nós conhecemos, que é muito bom tecnicamente, que parece que nunca... Né, tá sempre ali naquela situação que não está deslanchando ou não está tão bem assim como deveria estar. Por quê? Porque talvez falte uma habilidade que é comunicação, né, gestão do consultório, né, e assim por diante. Eu estou na frente de dois grandes empresários, eu diria agora, né, que são dentistas de formação, mas daqui a pouco não estão nem trabalhando com odontologia. Não, por favor, ainda falta muito. Mas ainda está bastante. A gente está no objetivo. Estamos nos esforçando para um dia poder trabalhar menos, né? E, Matheus, assim, eu sei que tu é um estudioso, né, gosta de leitura, né, tem vários livros aí que a gente já, certa vez, a gente marcava, né, jantas para trocar uma ideia, né, e eu sei que existem alguns livros que falam sobre a estratégia do Oceano Azul, né, e eu queria entender se a cirurgia ortognática é o teu Oceano Azul nesse momento, é o momento de tu abrir portas, né? Então, explicar um pouquinho essa parte e, quem sabe, explicar para quem não sabe o que é uma cirurgia ortognática, de repente, os benefícios que ela pode trazer, não só essa parte da apneia que te encantou naquele momento, né? Mas o que de repente, a cirurgia ortognática é na tua vida? Ótimo. Então, assim, vamos definir cirurgia ortognática, né? Cirurgia ortognática é uma cirurgia na face, né? Especificamente, geralmente é nos ossos das arcadas, né? A gente chama de maxilares, ou maxila e mandíbula, né? Ela é feita para corrigir a alteração de crescimento ósseo. Então, em princípio, cirurgia é para corrigir alguma coisa que cresceu fora do normal. Você pode ter um crescimento a mais ou você pode ter um crescimento a menos, né? Então, o que é comum, né? Vamos pensar. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que não têm muito queixo. Você olha e fala assim, cara, tá faltando. Isso é uma indicação de cirurgia ortognática, né? Faltou desenvolver a mandíbula, que é essa arcada de baixo, né? Um outro exemplo, né? Porque acaba ficando evidente a mandíbula, mas o problema às vezes não está só na mandíbula, ele pode estar em toda a face, né? O prognatismo, uma pessoa que parece ter um queixão, né? Um queixo muito grande. Isso é uma alteração de crescimento dos ossos, né? Qual é o grande objetivo, né? Essa cirurgia ela surgiu até na década de 50, né? Onde, na verdade, era corrigir a posição de encaixe dentário. Com frequência, se você vê uma pessoa que é um prognata, né? Que tem uma mandíbula com aspecto de maior, ele morde ao contrário, né? O dente de baixo da mandíbula está à frente dos dentes de cima. E, geralmente, o certo, né? O que a gente considera normal é o contrário. A arcada de cima está à frente da arcada de baixo, mas em íntima relação. Por exemplo, o outro lado, o lado do retrognatismo, é o lado que a mandíbula parece estar muito longe, né? Então, a gente pensava nessa cirurgia para corrigir encaixe dentário, né? Para botar no lugar. Só que, o que a gente percebeu? O paciente que você botava a arcada no lugar, se a outra arcada estava certa e você encaixa, ela facialmente fica melhor. Então, você tem uma melhora estética muito grande, né? E uma outra situação que apareceu pacientes que tinham a mandíbula pequena, quando esse paciente ele também tinha, por exemplo, ronco e, às vezes, problemas respiratórios do sono, que aí o comum é a apneia obstrutiva do sono, né? Quando se colocava a mandíbula no lugar, quando a gente avançava, melhorava. O paciente chegava falando, nossa, eu não ronco mais, né? Isso no passado. Hoje, a cirurgia ortognática ela tem alguns objetivos bem claros. Encaixar o melhor possível os dentes, né? Ter a oclusão, que a gente chama, que é o encaixe, né? Ideal. Estética e harmonia de face. E respiração. Até a gente pode inverter, mas, na verdade, isso vai baseado na queixa do paciente. Cada paciente ele é individualizado, né? A cirurgia ela não é engessada, a gente faz tudo igual para todo mundo. Ela é planejada baseado na face, né? E para isso requer um estudo da face, né? Então, a gente sempre pensa nisso. Harmonia de face. Até o meu colega, eu tenho um colega que a gente opera junto, né? O Thales. Ele é uma pessoa que faz muitos procedimentos da face voltado para a estética, né? E ele fala que a cirurgia ortognática é uma harmonização facial definitiva, né? Por quê? Porque a gente tem a harmonização orofacial, que geralmente trabalha com preenchimentos, né?
e o preenchimento ele é temporário, né? E qual é a grande questão? Às vezes, eu até te digo isso, né? Posso afirmar, não todos os pacientes, mas a maioria dos pacientes que buscam harmonização orofacial são pacientes com alguma alteração de crescimento ósseo, que ela tenta mascarar essa alteração de crescimento através de preenchimento, através de harmonização, né? Onde, se você bota o osso no lugar certo, né? Não precisaria fazer. Não precisaria ficar fazendo harmonização, né? Não, exatamente. O Thales é um cara que vai vir aqui também. Hoje nós estamos assim, ó, chamando gente na tua conversa, mas ele vai ser obrigado a vir aqui. Se ele não quiser, azar é dele. Com certeza. Aquele lá gosta de uma câmera, né? Não, mas ele vai vir sim, ele vai vir. E até porque é interessante a gente falar dessa outra parte que ele faz mais do que a gente, que é essa parte de... Hoje tem muito a papada, né? As pessoas querem corrigir aquele problema de papada e que a gente vê, como tu falaste, que alguns ou vários daqueles pacientes que têm um problema de papada, ele tem um queixo curto, exatamente isso. Se a gente corrigisse o queixo, mas ainda às vezes ia sobrar uma papada, né? Então vai ter trabalho para o Thales e o que ele falar aqui no podcast. Com certeza. Outra coisa que é interessante, né, e que a gente leva em conta na hora de fazer uma cirurgia ortognática seria a parte da articulação temporomandibular, que seria como os pacientes falam, às vezes, o nosso carrinho aqui, né? De abrir e fechar a boca, que é uma articulação bilateral, onde a gente tem duas articulações num osso só, que seria o osso da mandíbula. E a gente vê muita gente, e tu deve ver mais, né? Que a gente, ou como a gente todo dia, né? Pessoas que reclamam de dor, de estalos, né, de problemas de articulação temporomandibular. O Maurício é especialista clínico nisso, a gente faz a parte cirúrgica, então são dois enfoques para o mesmo tratamento. O que diferencia o tratamento da articulação quando ele é clínico e quando ele é cirúrgico? A gente vê aí muita gente fazendo. Então, é interessante. O cara, quando é clínico, às vezes ele quer fazer só a clínica. Ou, às vezes o cara que é cirurgião quer fazer só a cirurgia. Mas esse problema ele tem que ser tratado adequadamente. Então, quando que ele é clínico, quando ele é cirúrgico, quando que a gente deve operar, quando que a gente não deve operar? A gente tem dúvida, às vezes. O paciente vai ter dúvida sempre sobre como fazer. Será que eu vou operar? Será que eu não vou? Então, enfim, o que tu acha disso? Então, Celso, aí o Maurício, eu acho que ele até teria mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas eu te diria assim, ó, o problema da articulação temporomandibular, a maior parte dos problemas, né, eu te diria assim, que são problemas relacionados à sobrecarga, né? Então pensa assim, se você está muito pesado, engordou, talvez seu joelho reclame, né? Você possa ter um problema de joelho. Qual é o grande problema da articulação? A gente usa, né, a mandíbula para falar, para comer, né? Quando você está extremamente sobrecarregado, que todo mundo hoje em dia é meio estressado, está correndo, né? Né? Você sobrecarrega a articulação. Parece que quando a gente está tenso, você está sob pressão, né? E eu te diria que uma parte muito grande dos problemas de ATM, né, não são cirúrgicos. Eles são problemas relacionados aos músculos, que geralmente são relacionados à sobrecarga de tensão, apertamento dental, bruxismo, isso pode ter uma influência, né? Então, na verdade, você definir se é cirúrgico ou não, isso é baseado no fator, né? Se um problema ele é intraarticular e ele é muito limitador ao paciente, talvez seja o caso, né? Mas mesmo o caso cirúrgico, a gente não opera antes de tentar um tratamento clínico. Porque o objetivo, a gente não opera exame, né? A gente opera paciente. Então, não opera laudo também, né? Não opera, exato. Às vezes a gente vê, né? Porque na articulação, né, da TM, existe uma cartilagem que fica ali, né? Então, o osso da mandíbula, quando encaixa na cabeça, ao invés de encaixar direto osso com osso, existe uma cartilagem no meio. Às vezes, essa cartilagem ela pode estar fora do lugar. Mas ela pode estar fora do lugar sem gerar nenhum problema. Então, você operar o exame é você não pensar no paciente, né? Então, cada caso ele é bem individualizado, né? Sempre existe a necessidade de uma tentativa clínica, né? De tentar tratar sem cirurgia. A gente sempre pensa no tratamento menos invasivo primeiro. Se funcionou, acabou, né? E se não funcionou, a gente vai escalonando o tratamento, né? A gente vê que muitos tudo vai partir de um bom diagnóstico. Acho que a gente avaliar o nosso paciente
como um todo, avaliar os exames clínicos, avaliar os exames de imagem, mas ter um diagnóstico para esse paciente, é a primeira coisa. E a gente vê que grande parte dos problemas são musculares, né? Então, se os problemas são musculares, não é uma cirurgia na articulação que vai resolver. Então, hoje em dia, a gente vê gente que opera ressonância. É interessante, né? A gente vai lá ver a ressonância de um paciente, que seria um exame de imagem de tecido mole, onde a gente vê aquela articulação, a parte mole, que seria o disco articular, deslocado. Se nós pegarmos aqui nós três, mais o Paulinho e a Cris, a gente vai ver que algum de nós vai ter uma alteração do disco, e nem por isso a gente tem uma necessidade de fazer uma cirurgia para reposicionar esse disco, né? Então, eu vejo, às vezes, vocês também veem todo dia, cirurgias que talvez não tivessem que ter sido feitas, que estão sendo feitas e não melhorando nada o paciente, né? Então, na verdade, assim, o Brasil, né, ele tem uma influência muito grande americana, da escola americana, né? E um serviço, vamos dizer assim, né, uma escola específica americana passou a indicar com mais frequência isso, né? Através de alguns estudos deles mesmos, acreditando que fosse isso que resolveria, né? Mas eu te digo porque eu sou cirurgião, eu faço cirurgia de ATM, e por um momento eu cheguei a ser fisgado por essa ideia, né? Por quê? Pelos estudos até, pelo conceito, né? Só que eu comecei a perceber que no mundo inteiro não é assim, né? Não é todo mundo que faz assim. E mesmo assim, mesmo os casos onde eu fazia a cirurgia com convicção, nem sempre era o resultado esperado. Então, a cirurgia articular ela ainda está em evolução e em busca de mais conhecimento para saber o que é melhor para isso, né? É aquela história, a gente tem vários métodos de tratamento. Quando você tem muitos métodos e não tem uma indicação tão clara, é sinal de que nenhum deles é totalmente efetivo, né? Então, tem que ser bem específico, né? Se existe um problema real e intraarticular com uma limitação importante ao paciente, talvez esse seja o caso, né? Aí tem um ditado que diz, né, que a gente demora algum tempo para aprender a operar e um tempo um pouco maior para aprender quando não operar. Então, eu acho que essa que é a história, né? A gente aprender o quanto talvez não intervir em algum procedimento seja mais interessante. E, Matheus, assim, a gente sabe que mudou muito a técnica cirúrgica, né? Então, tem entendimento que vejo você fazendo cursos, né, para técnicas menos invasivas, mais delicadas, né? Como é que tu vê esse avanço da cirurgia? O que vem de novo dentro da cirurgia ortognática? Até muitas vezes simulações, ou como é que é feito esse planejamento 3D, né, da cirurgia ortognática? Tenta falar um pouquinho sobre isso. Então, Maurício, sabe que eu acho que a tecnologia ela tem mudado tudo, né? Tudo à nossa volta. E a odontologia, se a gente olhar há 5 anos atrás, né? E hoje, a forma como a gente trabalha mudou completamente, né? Antes, a gente fazia cirurgia ortognática planejando nos modelos de gesso, né? O gessinho lá, botava no articulador, serrava na mão, com serrinha de cano, movimentava, colava com cola quente. Só que hoje a gente não dá para pensar em fazer isso. Hoje a gente, com a capacidade dos programas 3D, a gente consegue imprimir a face do paciente, a gente consegue olhar minuciosamente e simular a cirurgia no computador, né? Então a gente tem a capacidade de fazer o movimento no próprio rosto do paciente e ter uma percepção de como vai ficar. Não é exato, né? Não tem essa exatidão de perfil mole. A parte óssea, sim, né? Só que é uma previsão muito, muito importante, né? Para a gente, para diagnóstico, né? E aí, a partir da impressora 3D, isso mudou completamente. Junto a isso, o que facilitou, né? A tendência a fazer procedimentos menos invasivos, isso existe em todas as áreas, né? Se for via área médica, a maior parte das cirurgias hoje não se abre fora a fora, vamos pensar assim, né? Faz-se com câmeras, vídeo, né? Isso, por vídeo. Na cirurgia, na nossa área também, né? A gente tem feito cada vez mais cirurgias com abordagens menores e, na verdade, com entendimento da cirurgia e da recuperação, né? Por isso que o papel multidisciplinar da fisioterapia pós-cirúrgica, ela tem um papel importante, né? Por quê? Porque faz com que o paciente ele retorne muito mais rápido às atividades, né? Então, realmente, assim, é uma realidade a gente buscar melhores tratamentos, né? Tratamentos em que o paciente ele fique o mínimo possível
afastar das atividades, desde que seja seguro, né? Essa que é a questão. Qual é a grande às vezes, preocupação que eu vejo nisso, né? Existe uma tendência a uma busca contínua com isso e, às vezes, a pessoa que não teve uma formação completa de um método convencional está tentando fazer um método que pode ser mais completo, mais complexo de fazer, né? E a gente não pode pensar em mudar um método e colocar o paciente em risco. Essa que é uma questão, né? A segurança do paciente em primeiro lugar, né? Isso vem de encontro à questão ética de trabalho, né? O nosso papel aqui é oferecer saúde ao paciente. Vamos pensar assim, né? O paciente está vindo aqui por quê? Porque ele tem um problema e ele quer corrigir aquele problema. Então, a gente sempre expõe tudo para ele, né? A gente não pode testar no paciente. Isso não pode, é inaceitável, né? O que você pode é, a partir do domínio de alguma coisa, você passar a, né, pensando na melhora para o paciente, né? Essa que é a questão. Lembrando, então, nos nossos parceiros, né? Nós temos como parceiro nosso a Digitaus, que é o laboratório digital de prótese. Ele mesmo faz a impressão 3D de guias de cirurgia ortognática, né? Ou eu posso dizer que eu já imprimi muita coisa na Digitaus ainda Exato. hoje, né? Uhum. As próteses, toda vez que eu tenho vamos pensar assim, uma mandíbula fora do lugar, né? Assimétrica. Tem gente que cresce pro lado, né? A mandíbula. E aí que vem uma questão da articulação, que é isso aí eu poderia te dizer, né? Um paciente que ele tem uma mandíbula muito girada, às vezes pode ser uma alteração de crescimento. Existem algumas patologias, algumas doenças da articulação que faz crescer a articulação e a mandíbula gira, né? E quando a gente precisa disso, a Digitaus ali, ela imprime a mandíbula e a gente consegue ver exatamente, né, o tamanho da articulação ou, eventualmente, se precisar imprimir alguma outra coisa. É interessante, né? A evolução que a cirurgia ortognática teve com os softwares, né? Principalmente, existem vários softwares que fazem o planejamento virtual, ou seja, para as pessoas entenderem o que o software ajuda. A gente importa a tomografia do paciente por software, que mostra o osso, a posição do osso, e a partir da cirurgia que seria realizada diretamente no paciente, a gente realiza essa cirurgia dentro de um ambiente, né, do computador, e faz os movimentos que faríamos na boca do paciente no computador, e a gente vê a repercussão que isso faz na face do paciente. Hoje a gente consegue mostrar, assim, com uma precisão bem grande, até num 3D colorido, com a face do próprio paciente, mostrando como que ele iria ficar a partir daquele planejamento virtual 3D que a gente tem. Então, isso é fantástico, é interessantíssimo, com uma precisão milimétrica. Hoje a gente muda o planejamento em milímetros, né? É 1 milímetro para frente, 1 milímetro para cima. E eu até complementando, e fora simular no computador, exatamente o que é feito no computador é transferido para a hora da cirurgia, né? Exato, e aí sim, as impressoras 3D ajudam a gente a imprimir o guia cirúrgico, a gente usa o guia na hora da cirurgia e faz exatamente o que foi feito no computador, né? Então, ao invés de ficar numa coisa totalmente artesanal, que era no passado, né? Que funcionava, mas existia uma taxa de imprecisão, né? Hoje a gente tem essa precisão de computador, que é uma coisa que mudou mesmo, né? E a gente consegue visualizar os problemas efetivamente como que eles são, a partir dos exames de imagem, né? Então, a gente consegue ver se a mandíbula tem uma base de 2 milímetros maior de um lado do que do outro. Às vezes, numa avaliação clínica visual, isso não era tão fácil de ver o paciente. Hoje a gente consegue medir no computador exatamente a diferença de um lado da mandíbula para o outro, por exemplo. E a gente consegue corrigir isso. Então, é interessante isso fez com que a gente melhorasse o resultado da nossa cirurgia. E, além disso, que é um assunto interessante da gente falar, é o porquê essa cirurgia que se fala hoje de minimamente invasiva está cada vez mais próxima. Então, é o quê? A gente, por um diagnóstico muito correto, a partir de todas as ferramentas que a gente tem, a gente conseguir fazer com que a cirurgia ela seja com incisões ou cortes menores, para a gente chegar naquele problema que a gente conseguiu visualizar antes na tomografia, ou no escaneamento da boca do paciente, ou no escaneamento da face do paciente. Então, eu acho muito interessante. Não, pensa que antes a ideia da incisão mais ampla era para você enxergar tudo, né? Hoje
a gente enxerga no computador. Exato. Então, na hora, você não precisa enxergar amplamente, né? Você faz uma incisão suficiente para quê? Para fazer o corte ósseo, né? A osteotomia. E para quê? E quanto menor a incisão, menor o edema, né, mais rápido o paciente volta às suas atividades. Né? Então, vamos dizer assim, não necessariamente precisa ser a técnica de cirurgia ortognática minimamente invasiva, que está muito na moda, mas é o cuidado com o tecido, né? O cuidado com tudo na região. Então, o conceito de minimamente vem da filosofia minimamente, eu diria. Né? Isso não é uma técnica, é filosofia. Você tem que pensar em traumatizar cada vez menos. Essa que é a ideia. Né? E falando, vamos lá, em traumatizar, né? Existe o momento cirúrgico, mas e como é que tu trabalha um pouco esse aspecto emocional? Porque quem vai fazer um procedimento cirúrgico, muitas vezes ele vem com muito receio, com muita, vamos dizer assim, algo como se fosse algo negativo, né? E que, de uma certa forma, vai mudar a vida dele, ele vai ter os benefícios da técnica cirúrgica, né? Então, como é que tu trabalha isso no teu consultório, nos teus procedimentos aí? Então, Maurício, sabe que acho que ninguém chega lá e fala assim, ó, eu quero fazer uma cirurgia, né? Todo mundo quer resolver o problema, mas pensar numa cirurgia às vezes é um problema, né? Por exemplo, a cirurgia ortognática, a gente tem uma ampla faixa etária que a gente trabalha, né? Desde pós-puberdade, vamos dizer assim, que seria após o crescimento, até nós operamos pacientes de 68 anos, né? Para respiração, né? Pensando em melhorar o problema respiratório. Só que às vezes o paciente está apreensivo, não quer fazer cirurgia, né? A ideia, na verdade, é assim, ó, eu sou o mais claro possível sobre o procedimento, o que vai acontecer. Mas o meu papel também é tranquilizar ele, porque apesar de ser uma cirurgia, né, que a gente considera complexa, principalmente a complexidade, ela é pela complexidade de análise e de planejamento, né, porque ela envolve muita coisa. A face, por exemplo, é uma questão social e comunicação, né? A gente se comunica pela linguagem não verbal. Então, todo mundo ele pensa nisso, né? Você fazer uma cirurgia no joelho e inchar o joelho não tem uma repercussão tão grande como inchar o rosto. Por isso que, às vezes, a cirurgia na face tem essa repercussão. Porque quando parece que está inchado, todo mundo fala, nossa, você está bem inchado. Mas se faz em outro lugar, parece que não tem tanta repercussão, né? Mas a ideia é não esconder nada. Meu papel é sempre expor o paciente e tranquilizar ele, né? No sentido lógico, que a cirurgia que a gente faz é uma cirurgia previsível e que com riscos relativamente baixos, né? Porque é difícil eu pensar, por exemplo, a forma como eu converso e explico a nossa cirurgia para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, sei lá, um médico que vai tirar, tem um risco de vida muito grande, sabe? Então, todo mundo tem uma apreensão, né? Só que, às vezes, quem tem um problema de verdade, ele sabe que aquilo ali vai resolver, né? E o que eu percebo? Nossa, a cirurgia ortognática, por exemplo, ela tem a capacidade de mudar muito a vida da pessoa, né? Por quê? Porque, às vezes, aquele problema de crescimento ósseo tem uma repercussão na autoestima muito grande, né? Então, por exemplo, a gente vê adolescentes, às vezes, que fazem a cirurgia que mudam por completo. Eu já tive paciente, por exemplo, que aí não é adolescente, mas adulto, que, né, eu espero que isso não aconteça com os pacientes, mas se separou a paciente, né? Por quê? Porque ela viu que ela não precisava estar vivendo o que ela vivia, né? E talvez a autoestima dela tenha aumentado e ela vivesse numa situação ruim. A pessoa, o ex-marido, não gostou muito da cirurgia, do resultado legal da cirurgia que fizesse. Então, e aí eu já tive uma outra situação diferente, que a paciente, ela tinha o problema de encaixe dentário, de face alterada, isso incomodava ela. A gente fez a cirurgia, foi tudo perfeito. Só que ela também roncava e vamos dizer assim, não foi a queixa dela para mim. E aí ela foi na consulta pós-cirurgia com o marido e o marido falou assim, doutor, eu não sei se você corrigiu o problema dela, mas o meu eu tenho certeza que você corrigiu, que eu tô dormindo, que é uma maravilha. Cara, e é interessante assim, a gente falar um pouquinho da cirurgia ortognática para apneia, né? Talvez são cirurgias, não a mesma cirurgia, mas muito próximas, ou forma de se fazer a cirurgia para resultados diferentes. Mas vamos explicar para as pessoas
como que, poxa, uma cirurgia que tu faz uma fratura nos ossos da face, eles faz com que a pessoa que tenha lá vai fazer um exame que a gente chama de polissonografia, que é um exame de sono, que o cara vai deitar e eles ficam contando quantas vezes na noite a pessoa para de respirar. É isso, né? Então, índice de apneia, de hipoapneias que a gente tem. Então, ele vai dormir em algum lugar e o exame de polissonografia exatamente é isso. Mas como que essa cirurgia, que tu faz uma modificação dos ossos da face, eles vão fazer com que a pessoa deixe de roncar? Eu acho interessante a gente explicar isso. Vamos. Sabe que esse foi meu tema de mestrado e doutorado, né? Eu sei. Até meus colegas de mestrado e doutorado, lá vem o Matheus falar sobre a apneia do sono, né? Mas que bom, porque eu acho que muita gente talvez vai ver esse episódio e vai esperar até agora e vai ver todo o nosso episódio para saber sobre isso. Poxa, eu estou roncando. Será que uma cirurgia ortognática vai resolver o meu problema? E como que vai ficar a estética depois da cirurgia ortognática se a minha estética não era a minha maior preocupação? Essas coisas que a gente tem que explicar. Então, vamos definir, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono seria o ato de parar de respirar quando dorme, né? Então, a garganta, né? A gente chama de faringe. Pensa assim, a gente tem uma parte da garganta que é aqui no pescoço, que é a traqueia, que ela é formada por cartilagem. Pensa assim, são anéis de cartilagem, é um cano que não fecha. Só que logo acima do pescoço, quando a gente chega ali na área da língua e do céu da boca, a área da garganta, que é a faringe, ela é formada basicamente por músculos. Então pensa comigo, o músculo ele tem uma contração involuntária quando a gente está acordado. Só que quando a gente dorme, você começa a relaxar e esse músculo ele perde tensão muscular. Existem alguns fatores que pode fazer eu estreitar essa área da garganta. Por exemplo, obesidade, né? É uma situação que é um dos grandes fatores de risco para a apneia. Por quê? Porque a gordura ela se deposita no corpo inteiro, inclusive em volta da garganta. Então você tem um fator de fechamento da garganta pela gordura. Só que um dos principais fatores é o tamanho das arcadas. Por quê? Porque como a garganta é formada por músculo e a língua e o céu da boca têm um papel na formação da garganta, quando a pessoa tem a arcada pouco desenvolvida, você empurra a língua e o céu da boca para trás. Então você estreita a área da garganta. Então por si só a área é estreita. Quando a pessoa dorme, às vezes a parede encosta um lado com o outro e não passa ar. Então ela para de respirar. E por que a cirurgia funciona tanto, né? Porque a musculatura, essa musculatura que eu estou dizendo, ela está presa na arcada. E a cirurgia ortognática, ela faz avançar, né? Ela faz um movimento de avanço e ela traciona toda a musculatura. Então, ela aumenta o espaço da respiração ali na garganta. O ponto que antes fechava quando dormia, não fecha mais. Por quê? Porque aumentou o tamanho, né? Então, a apneia do sono já vem sendo estudada há algum tempo, talvez uns 20 anos, né? E já foi tentado vários tipos de tratamento, né? Antes se fazia, né? Ainda se faz algumas cirurgias, por exemplo, a uvalopalatofaringoplastia, uma cirurgia que você tira o sininho, tira um pedaço lá do fim do céu da boca, né? A glossectomia seria tirar um pedaço da língua lá atrás, né? Para ver se melhorava. Suspensão do ocioide. O ocioide é um osso que fica suspenso no meio da musculatura, acreditando que puxando ele resolveria. Só que nenhum desse método resolvia 100%. Você baixava um pouquinho a taxa, né, de ronco e apneia, mas não resolvia. Com a cirurgia ortognática, foi considerado o método mais efetivo. Comparando, estudo comparativo, né, entre os outros métodos de tratamento cirúrgico, é o método mais efetivo. Geralmente a gente até fala assim, o conceito de menos invasivo para o mais invasivo se segue, né? O paciente que tem um problema de apneia importante, geralmente se tenta o CPAP, né? CPAP é uma máscara que o paciente veste e é um aparelho. E esse aparelho ele joga uma pressão de ar para dentro da garganta, fazendo com que a garganta não feche. Qual é o problema? Cara, é extremamente desconfortável de usar e mais de 50% dos pacientes não toleram o uso dele. E para funcionar, ele precisa usar 6 horas por noite, todas as noites por resto da vida. Então ele é relativamente paliativo, mas resolve, desde que a pessoa faça adesão ao tratamento. Nesse tipo de paciente que não adere ao tratamento, aí a gente tem que tentar alguma coisa. Por que tem que tentar?
Porque a apneia do sono, fora o ronco, a patroa lá reclamar em casa, né? Nossa, né? Que eu já tive paciente que falou para mim. Eu perguntei, o que posso te ajudar, né? Na consulta. Eu fiquei esperando. Aí o paciente, meio tímido, a esposa, eu vou falar, doutor, não durma no mesmo quarto, não dá, parece uma serra elétrica ligada. E mesmo assim, eu deixo a porta do outro quarto aberta, porque parece que ele vai morrer quando ele para de respirar. Que ele ronca, para de respirar, porque pela apneia, e depois faz aqueles micro despertares, né? Esse tipo de paciente, ele precisa de tratamento, porque a apneia ela tem um risco grande de saúde. Ele tem um risco de infartar, ele tem um risco de ter AVC, de ter um problema grave de saúde, né? Então, não é só o ronco para a parceira, é o problema de saúde real no longo prazo, né? A gente já teve um caso, o Matheus operou há um tempo atrás, de um paciente com mais de 100 paradas de respiração por hora durante a noite. Então, vocês imaginam que o cara fica mais sem respirar do que respirando. Se eu não me engano, eram 127 apneia a hora. Exato. Né? E esse paciente, você imagina, 127 por hora, cara. É uma parada de respiração a cada 30 segundos. Exato. Então, o cara, às vezes, ele fica 10 segundos em apneia, mais ou menos. Então, ele fica 10 segundos em apneia e respira 20 segundos. E depois ele volta a ter apneia. Então, será que essa pessoa ela vai ter um dia posterior a uma noite de sono boa? Não, um terço da noite dele ele não respirou. Então, ele acorda cansado, ele acorda não consegue fazer as suas atividades. Isso faz com que tu tenha uma sobrecarga de todo o sistema cardíaco, respiratório, enfim. Então, a pessoa vai viver menos, né? Porque se o cara sobrecarrega toda a função, então ele vai ter uma vida mais curta. Exato. Né? E tem até um estudo interessante, né, para concluir. É um estudo que a gente chama de cohort. Né? O estudo de cohort seria o seguinte: eles pegaram numa população pessoas e fizeram polissonografia, esse exame para identificar, para ver se tem problema de sono. E eles acompanharam as pessoas com problema de sono por 18 anos. É bastante tempo acompanhando as pessoas. Né? E a taxa de mortalidade de pessoas com apneia era 5 vezes maior, por qualquer causa. E se fosse por problema cardíaco, era ainda maior. Então, quer dizer, imagina você ter a chance 5 vezes maior de infartar do que uma outra pessoa. Né? Isso não é importante de tratar, né? Matheus, chegando agora na nossa parte final, vamos lembrar do pessoal ativar aí o sininho, né? Seguir a gente, acho que é importante, vai fazer o nosso canal desenvolver, né? E aí eu queria te perguntar, fazer um pinga-fogo aí. São algumas perguntas rápidas, né? Respostas curtas aí. Qual habilidade que tu gostaria de dominar? De uma maneira geral. Na verdade, assim, hoje, né, o que eu quero muito dominar é o inglês. Não tem nada a ver, né? Mas por que eu quero? Porque eu acho que a maior parte das informações que a gente recebe na nossa área, ela primeiro sai no inglês. Até nós, brasileiros, a minha dissertação de mestrado, minha tese, ela foi publicada em inglês, né? Ela não foi publicada, em princípio, só para brasileiro. Porque quando você faz para português, em português é só para brasileiro ler, né? Então, a ideia de domínio para quê? Para me aprofundar cada vez mais no conhecimento. Então, vamos dizer assim, é o básico que todo mundo precisa ter. Mas eu te diria que para a vida é difícil eu falar de uma habilidade. Eu acho que a maior habilidade é saber lidar com frustrações e dificuldades, né? Não se abalar. Que eu percebo que, por exemplo, nós lá na graduação, a gente pega o pessoal mais jovem, né? E às vezes tem uma dificuldade muito grande de lidar com uma frustração pequena, nem que seja uma nota um pouco inferior, né? Sabe? E eu acho que, de tudo, a persistência, a capacidade de você absorver uma coisa que não está dentro dos seus planos e conseguir lidar com aquilo e passar por cima, né, daquilo ainda mais forte, eu acho que isso seria a maior habilidade, né? Então, por exemplo, fazendo prova para residência, eu não passei em várias provas, né? E aí até chegar uma que eu passei. Só que
tem muita gente que vai fazer a prova e não vai passar em primeiro momento. E não pode ter uma frustração tão grande diante de um revés, né? Isso faz parte da vida, né? O revés. A gente nunca está 100% o tempo todo, né? Uma hora a gente pode levar um baque. A vida é assim, né? E talvez o mais importante é saber absorver esse baque e não desistir. Levanta Tudo, a cabeça tudo deveria ser ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Não é assim? Exato. Não é? Né? Assim Sempre é se importante. aprende, mas Exato. saber... Matheus, uma inspiração para ti. Acho que minha mãe é uma grande inspiração para mim. Né? Minha mãe, na verdade, ela foi mãe solteira, ela se separou, eu tinha 4 anos de idade, e ela com 3 filhos, né? Minha mãe é dentista, criou 3 filhos sozinha, e ela é uma referência para mim. Ela, na época, eu até assim, lógico, eu não lembro que eu não era nascido, né? Mas minha mãe, ela dava aula ela se formou no normal, dava aula de ciências para 12 turmas, não tinha o suficiente para fazer faculdade. Meu avô, ele vendia leite, e o pouco do leite que ele vendia, ele ajudava a pagar a faculdade da minha mãe. A mãe passou a vida inteira trabalhando, estudando, e venceu na vida, conseguiu formar, né? Hoje meu irmão é médico, eu sou dentista, minha irmã, ela é formada também, né, em letras, então ela foi uma inspiração. E às vezes a gente, né, que trabalha muito, a gente se dedica muito, né, e a gente fica pensando, nossa, a gente com filhos, né, sempre querendo estar mais próximo. Minha mãe sempre trabalhou muito e nunca esteve ausente na minha vida, né? Então eu te diria que isso é até de certa forma, uma tranquiliza, né? Porque se você me perguntar se minha mãe algum dia ela deixou a desejar por estar trabalhando muito, em nenhum momento, né? Ela sempre esteve presente de alguma forma, sabe? E qual foi o melhor conselho que tu já recebeu? Difícil, hein, Maurício? Difícil esse agora. Mas esse é para ser difícil mesmo, é para o cara pensar, né? Mas um momento, alguma coisa que alguém te falou que foi importante para o crescimento, ou faça isso, que isso é o correto, enfim, ou foi tudo assim, eu escolhi a minha profissão, fiz sozinho, enfim, ou alguém disse, faz isso aí que é interessante, ou vai estudar alguma coisa. Eu te diria que meu irmão me deu muitos conselhos na minha vida. Meu irmão é 6 anos e meio mais velho que eu. Ele vem aqui, vocês vão ver, e ele realmente tem a cara de mais velho. Ele acha que ele é mais novo que eu, né? Sempre faz essa pergunta. Bom, velho, o pessoal vai dizer depois, né? E os cabelos brancos me deixam muito mais velho, né? Já está se explicando, né, gente? Esse é o pior. Eu acho que, na verdade, assim, a ideia de eu ter me dedicado só à cirurgia, né, que até vem de um livro, ele que me indicou, ele falou, não, você tem que ler esse livro, né, chama A Única Coisa. O conceito é essa ideia de você não conseguir ser bom em muita coisa, né, só que quando você se dedica especificamente a uma coisa, você consegue cada vez mais se aprofundar e ter resultados extraordinários. O conceito do livro é esse, né? Então, quer dizer, toda vez, se você... até o livro ele fala o seguinte, num dó menor, cada dó menor consegue derrubar um dominó maior, né? Acho que 25% maior, né? Então, se toda vez você tiver se dedicar mais, você cada vez mais vai juntando, e a ideia do juros compostos, né? Um conhecimento vai sobre o outro, assim como no investimento, juros sobre juros, né? E isso faz com que você tenha, no final, uma capacidade muito além do esperado, né? Então, a ideia é você ter uma persistência e se eu desse um conselho, é para se dedicar numa coisa específica para você ser muito bom naquilo, né? E até assim, pensando em mercado, quanto menos pessoas faz o que você faz, melhor, né? Mais recompensado você vai ser por aquilo, né? Se muitas pessoas fazem aquilo, talvez seja muito fácil você ser substituído, né? Então, nessa ideia, talvez eu acredito que você precisa ser subespecialista, né? Ser muito bom numa coisa específica, que isso pode trazer bons, né, frutos. Maior conquista pessoal que tu teve até hoje? Pensando assim, são perguntas assim interessantes, né, da gente se pensar, mas uma conquista que tu, fica orgulhoso de ter, assim, né? O que tu... qualquer coisa, né? Então, eu fico muito orgulhoso de ter feito
essa formação, né, de especialização, mestrado, doutorado. Eu, por exemplo, na minha especialização que eu fiz, minha faculdade era privada, né, e todos os meus colegas eram de universidades federais, né, ou estaduais, que a gente sabe que às vezes exige mais do aluno, para entrar acaba sendo difícil, né, e eu lembro que eu não tinha, quando eu entrei, uma das coisas que dava ponto para entrar era artigo publicado. Eu não tinha nenhum artigo publicado, né? E meus colegas tudo tinham um monte, porque fazia iniciação científica, aquela coisa. E eu me formei bem ali na especialização. Entrei no mestrado, doutorado, né, onde todos os meus colegas, meus professores, hoje eu sou bem amigo de professores, né, que são colegas hoje em dia, e todos eles falaram, né, durante a formação. Eu lembro que quando eu apresentei meu trabalho de conclusão na especialização, meu professor falava: não, Matheus, você tem um potencial grande e isso não significa nada, né? E eu te diria, isso é uma coisa importante, né, de formação, mas não é o que me define, né? Eu conheço pessoas muito boas como profissional, como pessoa, que não tem a formação de mestre e doutor, né? Isso não quer dizer, mas isso para mim talvez tenha tido um papel assim que no passado eu, por ter tido uma formação que às vezes não era exatamente igual a dos colegas, eu cheguei tão longe e eu acho que, né, até mais do que uma parcela dos meus colegas, né? E, Matheus, como é que tu vê o Matheus daqui uns 10 anos? Né? Onde é que vai estar o Matheus? Como é que vai ser o Matheus daqui uns 10 anos? Olha, como eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, eu espero estar fazendo exatamente a mesma coisa que... Né, não exatamente a mesma coisa, mas trabalhando com cirurgia, né? E se eventualmente mudar, porque muda, né? A gente sabe que muda e por isso que a gente não para de estudar, que eu esteja fazendo o que seja melhor para os meus pacientes e que eu seja apaixonado pelo que eu estou fazendo, né? É isso aí, então. Bom, pessoal, nosso tempo também está terminando. A gente não queria passar muito para manter o padrão aí. Queremos muito, muito agradecer pelo tempo. A gente sabe quanto que é corrida a tua vida, enfim... mas eu fiquei bem feliz com a conversa que a gente teve. Eu acho que a gente pode elucidar umas dúvidas de muita gente, né? Porque é difícil, né? A gente ter uma consulta tão assim explicadinha, né? De tudo como que funciona. As pessoas às vezes querem fazer uma cirurgia e têm dúvidas ou não têm acesso para poder perguntar. Eu acho que elucidamos muitas coisas que a gente tinha de dúvida. Foi muito bom as tuas explicações, bem assim fáceis do entendimento. Te agradeço muito por estar aqui hoje, mesmo. Né, eu que agradeço aí o convite, né? Eu sempre digo que é muito mais fácil dar uma palestra, dar aula, do que, às vezes, falar para uma câmera. Mas aqui foi diferente, né? Foi uma conversa. Isso. E, às vezes, a gente querendo falar de tudo, acaba falando muito de uma coisa e pouco de outra, né? Espero que eu tenha correspondido aí ao que vocês queriam. Não, com certeza. Eu acho que veio elucidar muita coisa, o pessoal vai curtir mesmo. E queria te deixar a palavra aí para te falar para o pessoal onde é que o pessoal te encontra, né? Nas tuas redes sociais, no teu consultório. Fica bem à vontade aí para divulgar aí o teu trabalho, que eu sei que é um trabalho de excelência, hein? Nada, eu que agradeço. Agradecendo de novo aí, né? Espero que eu tenha contribuído aí. Eu tenho minhas redes sociais, né? Acabo usando mais Instagram hoje em dia, que é o @Dr. Matheus Figueiredo, né? Que é Dr. Matheus Figueiredo. E quem quiser me seguir, por favor, né? Eu trabalho basicamente em Caxias. A gente, né, atende gente acaba atendendo do Brasil inteiro aí, né? E eu estou à disposição, né, para vocês, até para uma nova conversa, né? O que tenha ficado para trás aí. Com certeza, né? Não podemos esquecer, então, dos nossos parceiros, a SCAL, que é a Escola de Odontologia de Pós-Graduação, onde na vanguarda da educação odontológica, e o Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, né? Então, eu acho que são os parceiros que estão com a gente hoje. Se vocês quiserem também estar junto com a gente em algum momento, algum parceiro que a gente está aqui disponível para conversar, pode procurar a gente nas nossas redes também, @podparla, estamos aí disponíveis, né? @Maurício Bizzi e @Celso_Adami. Fiquem todos bem e nos vemos então na nossa próxima conversa.
Abraço a todos. Até mais, Um pessoal. abraço. Até mais. Tchau, tchau.